Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a nossa análise vai mergulhar num dos maiores, mais sangrentos e, paradoxalmente, mais mal compreendidos conflitos armados de toda a história republicana do Brasil. Estamos falando de uma guerra gigantesca que durou 4 anos inteiros lá no sul do país. Por muito tempo, as motivações reais por trás de todo esse derramamento de sangue ficaram escondidas sob uma narrativa super conveniente de, digamos assim, fanatismo religioso. Mas olha só, os dados e as fontes históricas que a gente vai destrinchar hoje revelam uma história completamente diferente. É uma história sobre terra, sobre capital e sobre a força implacável da modernização. Para a gente ter uma noção imediata do tamanho absurdo dessa guerra, é só bater o olho nesse número: 10 mil. Esse é o número estimado de pessoas reunidas só no Reduto de Santa Maria, que era um dos muitos acampamentos rebeldes. Quer dizer, a gente não está falando de um grupinho isolado fazendo baderna, sabe? Eram milhares e milhares de camponeses super organizados, batendo de frente com o poder militar da República. É uma escala simplesmente assustadora. E o que é bem fascinante é o lugar exato onde isso tudo estourou. Observando essa vasta área de fronteira, a gente vê a região do Contestado. Ela era violentamente disputada entre os estados do Paraná e de Santa Catarina. E foi justamente aí, no meio dessas matas e planaltos, que toda essa luta visceral dos caboclos e camponeses rolou. Era um território riquíssimo em madeira e erva mate, o tipo de lugar que logo ia fazer os olhos de grandes corporações internacionais brilharem. Com o tempo, o negócio escalou de um jeito assustador. A coisa toda começou em 1912, com aquele ajuntamento em torno do monge José Maria. Isso terminou num baita confronto e na morte do próprio monge no combate do Irani. Daí pra frente, a guerra tomou proporções gigantescas. Em 1914, o exército simplesmente arrasou o reduto de Taquarussu. No ano seguinte, em 1915, um cerco militar massivo esmagou aqueles 10 mil rebeldes que a gente comentou, lá no Vale de Santa Maria. E o fim oficial, bom, só foi acontecer em 1916, quando capturaram o grande líder camponês Adeodato. Parte 1. O mito do messianismo. Para entender o que realmente significou esse banho de sangue, a gente precisa primeiro desmontar um mito que dominou os livros de história por décadas. As pesquisas mais antigas sobre o contestado quase sempre colocavam a revolta na caixinha do movimento messiânico. Nessa visão, o conflito teria sido fruto exclusivo do fanatismo religioso daquela galera mais rústica, né? Os autores mais clássicos diziam que a sociedade local estava passando por uma desestruturação familiar, uma espécie de anomia, e que a única saída que esse pessoal encontrou foi seguir líderes espirituais e fundar cidades santas no meio do nada. Basicamente, era uma explicação que focava muito numa suposta falta de compreensão política dos camponeses, deixando quase que totalmente de lado as mudanças materiais violentas que estavam batendo na porta deles. Parte 2. A chegada do capital. Mas aí vem a pesquisa histórica recente e vira esse jogo. Ela destrói aquela visão limitada do fanatismo. Os dados mostram que o verdadeiro estopim foi material. Logo no comecinho do século XX, o grande capital estrangeiro aterrissou na região, principalmente por meio de empresas financiadas pelo investidor Percival Farquhar. A gente está falando da construção de uma mega ferrovia ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul e da instalação da maior madeireira da América do Sul na época, a Lumber. E bom, para que essas corporações gigantescas pudessem operar e encher os bolsos, milhares de poceiros tradicionais, aquelas famílias que moravam lá há gerações, sem um pedaço de papel oficial, essas famílias foram brutalmente expulsas de casa. Então, o grande pulo do gato aqui é entender que isso não foi um tropeço ou um acidente no meio do caminho. Foi um projeto do Estado. As elites republicanas e agrárias queriam, porque queriam, modernizar o Brasil, seguindo uma lógica estritamente capitalista. A pesquisa detalha que o plano deles tinha 3 passos bem desenhados. Primeiro, instituir a ferro e fogo a propriedade privada, passando por cima dos costumes antigos. Segundo, mecanizar e padronizar toda a produção de madeira e da agricultura. E terceiro, forçar aquele trabalhador rural que antes vivia super bem de forma autônoma a depender totalmente do mercado, tendo que vender o suor dele para essas novas empresas. Parte 3. A luta pela terra. Imagina só, ter todo o seu modo de vida destruído do dia para a noite. A reação da população cabocla foi fulminante. E tem um relato nas fontes de um caboclo chamado Paulino Pereira que ilustra muito bem essa sensação de perda. Ele comenta que, na época do Império, não tinha essa violência toda, que a terra era de quem trabalhava nela. A chegada da República e dessas companhias privadas foi como rasgar um acordo ancestral. Ou seja, não era só uma questão de religião, de forma alguma. Era a dor visceral de perder o direito de existir e de tirar o sustento da sua própria terra. No meio de toda essa expropriação,
os rebeldes criaram uma identidade coletiva super forte. Eles se chamavam de Os Pelados, batendo de frente com as tropas e os coronéis da República, que eles apelidaram de Peludos. E quando eles falavam em voltar para a lei da monarquia, as evidências modernas provam que eles não estavam fantasiando com reis lá na Europa, não. Para eles, a palavra monarquia era meio que um símbolo utópico de um tempo passado onde existiam terras comuns, solidariedade e justiça. Tudo isso em oposição frontal à lei do governo, que estava expulsando todo mundo. Parte 4. O papel do Estado republicano. Com mais de 10 mil camponeses batendo o pé e se recusando a perder as terras pacificamente, a resposta das instituições foi implacável. Para explicar a atitude do Estado, a tese que baseia nossa análise puxa o conceito acadêmico de hegemonia. Em resumo, a classe dominante tentou vender a ideia de que as ferrovias e as desapropriações eram o progresso, uma coisa natural e maravilhosa para todo mundo. Só que os caboclos do contestado não engoliram esse discurso e resistiram com unhas e dentes. O tal do consenso falhou miseravelmente. E a gente sabe o que acontece quando o consenso falha, né? O Estado entra com a força bruta, com a coerção total. Analisando os relatórios militares da época, fica claro que o governo federal não tratou o caso como uma revolta qualquer. Eles mandaram o general Setembrino de Carvalho, que era um baita estrategista veterano, junto com incríveis 6 mil soldados. E não parou nas tropas oficiais, não. Eles usaram abertamente milícias civis armadas controladas por coronéis locais, os famosos vaquianos. O exército aplicou táticas de guerra moderna mesmo. Usou canhão, metralhadora, até avião eles botaram na jogada. Fizeram um cerco brutal, focado em queimar lavouras para vencer a galera pelo cansaço e principalmente pela fome extrema. E para amarrar tudo isso, a nossa quinta e última parte, um novo olhar histórico. Tudo isso que a gente discutiu mostra o quanto a historiografia teve que ralar para entender o que de fato rolou naquelas matas. As análises mais recentes trazem uma mudança de paradigma gritante. A gente deixa para trás aquela explicação antiga e um tanto conveniente que botava a culpa nas vítimas e chamava todo mundo de fanático e ignorante, e passa a enxergar a realidade nua e crua. Foi um conflito social gigantesco. Como os acadêmicos modernos descrevem, foi uma guerra defensiva dos camponeses contra o avanço agressivo do capitalismo agrário e corporativo. A conclusão acadêmica que a gente tira de tudo isso é super contundente. A Guerra do Contestado não foi um delírio coletivo ou um caso isolado no meio do nada. Ela foi um processo estrutural. Um momento muito violento, mas fundacional, que lançou as bases do capitalismo moderno na região sul do Brasil. Basicamente, foi o altíssimo custo humano pago para transformar quem era camponês autônomo num sistema totalmente focado na exploração e no lucro de grandes empresas, tudo isso com o carimbo e a aprovação do Estado republicano. Pois é, e tudo isso levanta uma reflexão bastante provocativa trazida pelos pesquisadores. Tem aquele famoso conceito do sociólogo Max Weber de que o Estado detém o monopólio da violência legítima, certo? Mas quando a gente olha para as terras arrasadas e para o custo humano absurdo da guerra do contestado, tudo em nome de um tal progresso e do lucro de empresas internacionais, fica uma pergunta essencial para a gente pensar. Quando o Estado usa a força e a coerção contra a sua própria população rural para impor uma mudança econômica, quem é que verdadeiramente legitima essa violência legítima? A resposta para isso, com certeza, ajuda a explicar muito sobre as bases reais de como a nossa sociedade foi construída.